Boa noite. Estamos novamente numa live do Shakti Tantra Yoga. E, bom, esta é uma live especial porque começou nosso curso online, não? Da segunda, então imagino que vai ter bastante pessoas que estão fazendo esse curso online, não? Nosso primeiro curso online, assim. E a ideia é, bom, que esta live também sirva como uma maneira de estimular esse trabalho que vocês estão fazendo e também trazer mais informação, aliás, que vocês já estão tendo com o material que vocês estão consumindo. Mas também não queremos lembrar que este próximo fim de semana, sábado e domingo, vai ser a primeira parte do curso extensivo presencial em Porto Alegre, sim, em Sattva Yoga. E já também para as pessoas aí que estão nesse final de decisão, convidar para que façam nosso curso, não, lá, que realmente é uma experiência bem interessante, bem rica. Esse primeiro módulo, não, que é o primeiro que começa, a gente vai trabalhar sobretudo com a parte de anatomia e fisiologia densa e sutil para a prática do Tantra Yoga especificamente. Não é só anatomia e fisiologia, sino entender como, não, todos os processos de energia, que é o que vamos a falar daqui a pouco na live, não, podem ser entendidos, como podemos traduzir tudo isso numa linguagem mais contemporânea e entender melhor de que se trata toda essa prática, certo? Esse é o curso do fim de semana e no fim de semana do dia 28 e 29. 28 e 29 de março ainda, em Goiânia, vamos a ter um encontro sobre saúde feminina, que fomos convidados para participar, o Shakti Tantra Yoga vai participar. No sábado e no domingo vamos ter um mini workshop onde vamos a tratar dos temas básicos, as conexões básicas, do que se trata nosso trabalho de Shakti Tantra Yoga. Também para as pessoas que nos estão vendo, que são de Goiânia ou que estão indo para esse encontro, porque hoje vamos a tratar de uma boa introdução para o que vai ser esse workshop já de uma maneira vivencial, certo? E para abril, vamos a ter já o primeiro módulo, em São Paulo, do curso trimestral. Ou seja, que temos ali toda uma atividade bem intensa que neste ano estamos tendo com todo o movimento Shakti Tantra, certo? E começando sobre nosso tema de hoje, nosso tema de hoje é um pouco entender de base qual é a proposta do Shakti Tantra Yoga, porque nós falamos que somos uma linha de Tantra matriarcal e matrilineal, e porque nosso trabalho está dirigido especificamente para a mulher, por mais que para homens também fazerem, não? Mas porque ele traz realmente resgata, na realidade, uma visão para a mulher, que esse resgate também é uma nova visão, em um sentido, porque trabalha com uma série de conceitos perdidos, ocultados, não, esquecidos, de alguma maneira, sobre como é o trabalho da energia Shakti, da energia feminina, certo? Então, o grande diferencial de outros sistemas tântricos que nós trabalhamos, primeiramente, como falamos, que para nós o sexo não é um fim, para diferenciarmos do Neotantra, não, sino que é um meio para expandir a consciência, certo? E que para que isso aconteça nós temos que entender realmente como funciona o nosso corpo energético, a relação entre corpo denso, corpo sutil e como ele se ativa. E como o centro de todo esse trabalho é a energia Shakti, a energia feminina, não? E por mais que ela também tem que ser cultivada dentro do homem, primeiramente, não? Ela é cultivada numa mulher, porque para desenvolver a energia Shakti masculina, eu preciso de uma mulher para que ela me inicie. E dessa iniciação não estamos falando de iniciação ritual, por exemplo. Isso se refere a um processo que até é um processo natural, não? Para que realmente se desenvolva essa parte da nossa energia feminina, se bem existem maneiras do trabalho individual, sim, mas a forma mais simples que você tem é a conexão, não, realmente completa e aberta com uma mulher. A energia feminina, não, da mulher especificamente, ela, num caráter expansivo que tem o poder orgásmico da mulher, é a que é iniciadora de todo o processo tântrico para o homem. Para a própria mulher, para outras mulheres quando estão juntas e para o homem quando se conecta com essa energia. Então,
e em um sentido matriarcal, porque o princípio, não, justamente, que organiza tudo isso, não, é o princípio feminino, no sentido da energia feminina, e em um primeiro momento, por mais que essa ocupa tudo, não era parte, não, de quem é o canal natural disso, que é a mulher. Então, independentemente de questões de gênero, de discussões de escolhas sexuais, não, estamos falando de uma questão energética. A mulher, no sentido, não, com o útero, é a que faz essa transmissão de energia, incluso para o homem, quando ele quer desenvolver essa energia feminina. Não? E não necessariamente através do sexo, sino através da ressonância, que já vamos a falar como isso. E também a partir do acto sexual, mas não necessariamente a partir do acto sexual. Para entender tudo isto, nós temos que entender basicamente, não, que a estrutura energética feminina é diferente da estrutura masculina. E quando nós vamos, por exemplo, a toda a tradição tântrica e, sobretudo, ao sistema que atualmente se utiliza de chakras e nadis, não? Um sistema que tem basicamente 6 chakras, não? Com um sétimo, um Sahasrara é abertura, não? Assim, e que é o Masa 7 e uma série de nadis, com 3 nadis principais, Ida, Pingala, Sushumna, para quem conhece um pouco de yoga, não? Esse, podemos dizer que é um sistema energético, mas em realidade esse modelo energético, além de ser um modelo simbólico, é um modelo masculino. Não? Porque, como falava, todo o conhecimento tântrico antigo, a linha matriarcal, a partir do século X começa a ser patriarcalizada, absorvida, não? E praticamente toda a informação de prática, como a informação de descrição energética, são de práticas e de mapas energéticos masculinos. É muito difícil, tanto na tradição indiana como na tradição chinesa, encontrar essa informação de como são as vias, como é essa fisiologia energética na mulher, que é muito diferente do homem, certo? E entendamos por quê. A mulher é preparada para criar vida. E todo o seu sistema energético, toda a sua fisiologia sutil, está preparada para sustentar vidas dentro dela. Vidas porque ela pode, não só ter um filho, vários ciclos. Vários filhos através do tempo ou uma gravidez com vários filhos. Não? Então, se vocês imaginam a nível energético, o que significa não simplesmente sustentar, sino que fazer crescer, desenvolver uma vida dentro. Não? Você pode imaginar justamente quão diferente de um sistema masculino, não, é o sistema feminino. A mulher não só cria vida, não, dentro dela no sentido físico, ou seja, desenvolve esse veículo material que é o corpo, não, e ela não reproduz. A palavra reproduzir é como tirar um xerox, não? Ela realmente cria, não? Porque vamos a ver que cada corpo, não, que nasce de um ventre feminino tem um código genético diferente, uma estrutura de como está organizado esse corpo, a estrutura base, não, é diferente o código genético em cada ser humano. Não? Então realmente está se criando, não, um corpo único, um imprint energético naquele corpo que também é único, certo? O padrão da energia de cada pessoa é diferente. Isso dá para sentir instintivamente quando você sente a energia teu familiar, teus amigos, as pessoas com que você tem uma relação de troca de energia, você percebe que a energia de cada pessoa é diferente da outra. Pode até ser alguma parecida, mas nenhuma é igual. Cada pessoa tem um imprint energético, um código genético físico, um imprint energético sutil e também a nível espiritual, um jiva ou uma alma diferente. A mulher também não dá a alma, mas é o canal para isso. Então, literalmente, como a mulher é o canal para isso, ela está aberta no Sahasrara para que essa alma entre, não? Desça para o corpo do feto, no final do 3º mês, que coincide com o momento em que toda a trama neural do feto não termina de se conectar e começa o feto a ter consciência. É a mesma data que em muitas culturas se acha que a alma desce em aquele feto e ele começa a ser um indivíduo. E a mulher desenvolve o corpo, conecta a energia dele na trama, desce a alma para ele e depois coloca ele no mundo. Certo? E nesse sentido, vemos que a mulher era a iniciadora primordial. Nós não temos nenhuma outra maneira de entrar nesta realidade, nesta manifestação, senão através do útero da mulher. Não?
A gente pode, aliás, desgraciadamente no Brasil, que é campeão de partos por cesariana, não sair pela vagina, que é tomada como a porta, não iniciática, sair por um corte, mas enfim, mas em realidade, como o processo natural é para que você, através da própria vagina, que sempre, desde a mais remota antiguidade, é tomada como elemento, assim, iniciático por excelência, isso levado para metáforas, leva a que muitas culturas faziam justamente cerimoniais iniciáticas em cavernas, desde a mais remota antiguidade, onde encontramos pinturas rupestres dentro das cavernas, porque entrar dentro da caverna, contemplar aquelas pinturas e sair era parte dos rituais de morte e renascimento, certo? Que depois se perpetuam em muitas tradições, por exemplo. Então, nós temos que essa realidade particular, de como é configurado este nosso mundo, esta nossa manifestação, faz que a mulher seja esse canal iniciático por natureza. Então, o contato com a energia feminina, que nós sempre temos, se estamos aqui é porque já tivemos esse contato. Então, esse imprint está em mulheres e homens, em qualquer ser humano, porque todo ser humano, como digamos, nasceu, pode haver sido gestado em proveta, mas ele se desenvolveu dentro do útero feminino. Então, o imprint energético básico, vem, o que te conecta com a trama, o Tantra, que é a energia do cosmos, foi dado dentro do útero. Então, quando, que é a ideia central do Tantra, que é um processo alquímico, que quero dizer com isso, a ideia central de toda a prática tântrica é a possibilidade de você se recriar, de a partir da matéria-prima que você recriar-se, para, poderíamos dizer, acelerar nossa evolução. Nós, a diferença de animais, que evoluem biologicamente, ou seja, com o passo do tempo, com a interação com o meio ambiente, uma espécie vai se modificando, transmitindo essas modificações, genética, epigeneticamente, certo? E aí acontece uma evolução dessa espécie, ela vai se adaptando a novas realidades. Nós temos a possibilidade de fazer essa evolução dentro do nosso próprio lapso de vida, não só em um ciclo biológico de transmissão disso, sino dentro de nós mesmos. Então, o ciclo o que pretende todos os sistemas tântricos, sobretudo os tântricos mais antigos, como sistemas alquímicos, também os sistemas taoístas, com o qual também nossa prática está ligada, porque historicamente o Tantra está ligado à prática taoísta alquímica, se tratam de essa volta para esse estado primordial, como diremos, e um renascer. Então, para isso, obviamente, nós precisamos entender como é essa energia feminina de criação. A forma mais fácil de entenderlo isso é desenvolver sistemas para o homem fazer isso sem necessidade de mulheres. Mas a maneira mais interessante de fazer isso é no trabalho direto com a mulher, certo? E a maneira mais interessante de fazer isso é o trabalho direto com uma mulher que é consciente desse potencial e está desenvolvendo esse potencial, certo? Isso acontece independentemente de uma prática tântrica, E aqui é algo importante dizer, que é claro para as práticas tântricas, mas não muito para outras, que todas as práticas que derivam do Tantra, as práticas do yoga, as técnicas do Hatha Yoga, asanas, pranayamas, bandhas e mudras, não surgem, não são uma revelação que vem de cima, não são algo que vem de outro lugar, Elas, em realidade, são a observação de como nós, neste plano, nesta realidade, lidamos com corpo, energia e com consciência, certo? No cotidiano, nossa forma, os potenciais que nós temos e de que maneira desenvolvemos. Então, podemos dizer que muito do que acontece, se não tudo que acontece dentro de uma prática objetiva de Tantra e de Yoga, em realidade é a tecnologização, ou seja, convertir em uma tecnologia processos que já, de alguma forma, acontecem, mesmo que de uma forma não tão organizada, tão intensa dentro da nossa vida. Então, é muito comum isso quando você entra numa relação que realmente você tem um profundo envolvimento com a outra pessoa
E falo que é uma questão ampla de gênero, porque sempre, não, independentemente da questão de gênero, quando estabelecemos uma relação, há uma polarização masculino-feminina, que pode ser trocada entre ambos, não? Mas sempre existe, não? Quando nós formamos um casal, independente de que seja homem e mulher, mulher, homem com homem, assim, e como eles se definam nesse momento, em determinado momento essa polarização energética acontece e o masculino e o feminino, vamos falar yin e yang, é interessante esse término chinês porque deriva disso, não? Essas duas polaridades trabalham juntas. Quando isso acontece, e geralmente fora de uma prática tântrica, por exemplo, ou alquímica, onde isso acontece? Quando há realmente um envolvimento emocional muito profundo que transcende questões culturais, quando a pessoa deixa de se importar justamente de todos os moldes em que foi colocada e a experiência de conexão com a outra pessoa é tão intensa que leva a quebrar os moldes da própria cultura e do próprio ego. E quando isso acontece, você realmente sente um renascimento. Muitas pessoas, não, que realmente viveram numa paixão extremamente intensa, sentem esse processo de renascimento que você sente, de poder quebrar, não, um monte de estruturas, tabus, de própria estrutura egoica, não, e se abrir a uma nova experiência. Isso que é tão antigo como a humanidade, esse encontro dos seres humanos polarizando suas energias, que explodem, não, que de alguma maneira abre os potenciais que estão, que consegue quebrar as barreiras das estruturas com que eles estão limitados em um momento, não, foi obviamente que deu origem a muita parte da prática tântrica. Pode ser como nós podemos criar, independentemente do relacionamento afetivo e tudo, essa polarização energética, não, entre esses masculinos e femininos essenciais, não, que provoquem, de alguma maneira, não, essa questão, não, de morte e renascimento, ou como os taoístas gostam de falar, de voltar, não, como a nossa fase fetal, certo? E voltar a renascer, não, para poder voltar aos nossos potenciais originais. É como se fosse zerar, certo? Toda a história que nós temos, voltar ao nosso potencial inicial e reiniciá-lo, e ter uma nova oportunidade de desenvolver nossos potenciais. Então, as práticas tântricas lidam com isso. Não? E o que te leva a poder fazer isso é a energia feminina, porque justamente é a energia, não, que te coloca dentro do útero, que te, de alguma maneira, te gesta, não, e te faz renascer novamente. Daí que a mulher, dentro do Tantra, não, do Tantra matrilineal e incluso de algumas das escolas Kaulas, depois que já são parte do começo da patriarcalização, não, incluso até as escolas mais posteriores continuam sendo tomadas, não, como colocada como importante, não, porque não tem maneira para que, de alguma maneira, tenha uma conexão com a energia Shakti, não entender que a passagem, não, do processo alquímico se faz através da energia feminina, certo? E quando falamos, agora voltando para uma questão mais objetiva dos mapas energéticos, que a estrutura energética que você vê, não, apresentada, não, na maioria dos cursos do yoga, não, e que em realidade ela vem fundamentalmente, não, das escolas Kaulas, certo? Que são as que propõem essa estrutura que temos, sobretudo, não, de duas escolas, que é a Kubjika, não, que se chama, que é a escola que se chama linha oriental de Tantra, não, e a linha sul do Tantra, não, que vai terminar sendo uma outra linha no Kaula, também do sul da Índia. Elas são duas escolas, não, que começam a trabalhar com esse sistema, não, de chakras, que vai passar diretamente, não, para as escolas Nata Siddha, não, que são as que vão criar depois Hatha Yoga, e daí chegam até nós, não, mas chegam sobretudo até nós, assim, muito por o trabalho de Siravalon, que ele traduziu, não, no princípio do século XX, um texto tântrico já tardio, não, do sul, assim, que é o Satchakra Nirupana, não, que é do século XVI, ou seja, bem tardio, assim, e que praticamente dali vem um modelo que se usa universalmente atualmente em todo curso de yoga que você vai, e que desgraciadamente não é muito questionado, não?
porque na história em si de como não dentro do Tantra e dentro do Yoga se considera o corpo energético há muitas abordagens diferentes. Essa abordagem dos 6 chakras, não? Do Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, 6, e em algumas escolas, não? Em outras, agora se toma já como 7, na maioria tem não? O Sahasrara, assim, que abre, não? No final, que muitas vezes não é tomado como um chakra, sino como uma abertura. Então, por isso, no sistema de 6, ele é uma abertura, no outro é tomado como um chakra em si. E aí temos que discutir qual é essa diferença um pouco. Mas, basicamente, não, o que nós vemos é que isso é apenas uma forma de você olhar o corpo energético. E aí muita gente pergunta, bom, então qual? Se há várias maneiras, sistemas com 4, com 8, com 9, com 12 chakras, sistemas que consideram os adaras, por exemplo, mais importantes, sistemas que falam de biomas, o espaço vazio, sistemas que falam de grantes, que vêm primeiro que os chakras para abrir, não? Assim, como é que funciona tudo isso, não? Que são os marmas, que são os chakras, enfim. Isso é algo que no nosso curso presencial a gente fala em extenso e experimenta, que é o mais importante. Porque de nada adianta falar tudo isso de corpo energético se você não pode realmente experimentar, não? E trabalhar com isso. Não fica só uma informação vazia. Não? Conhecimento é informação com experiência. Conhecimento dos chakras vem quando você entende como realmente trabalhar com eles e eles se tornam uma realidade objetiva dentro de tua prática e de tua vida. Antes disso é apenas informação. Não? Isto que estamos fazendo aqui é informação, certo? Então há vários. O corpo energético é muito modelável, não? Mas basicamente falando da diferença, qual é a diferença mais importante que nós vemos? Primeiro, não? Que nesse sistema de chakras, não? Os 2 primeiros chakras, quando falamos de Muladhara, o chakra raiz, e Swadhisthana, o chakra sexual, isso acontece no homem, sim, mas não na mulher. Na mulher, o Swadhisthana, não? E o Muladhara formam um só corpo energético, não? Que é chamado antigamente de Yonisthana, não? Yoni, se lembra, fizemos uma live falando disso, aqui em Bio, não? A Yoni da mulher não é só a vagina, não? A Yoni, a nível técnico mesmo, porque você vai mexer com tudo isso, é a estrutura do assoalho pélvico, a vagina, o clitóris, a musculatura do canal vaginal, o útero e os ovários. É a conexão físico-energética de toda essa estrutura. E essa estrutura Yoni, quando se conecta, forma, como falava, um só conjunto energético que é o Yonisthana, o lugar da Yosthana como lugar, não? Onde a energia, não? Da Yoni, a energia Shakti, se conecta, se consolida, certo? E, por isso, dentro da nossa prática tântrica, o que é básico de nossa linha, a linha matriarcal, matrilineal, é o que se chama justamente o Yoni Mudra. O Yoni Mudra, dentro da prática muito mais tardia do Hatha Yoga, é conhecido como um mudra, em onde você bloqueia os sentidos, tapa o olho, narina, boca, ouvidos, não? Para oferecer uma espécie de pratyahara, o recolhimento dos sentidos e entrar em um profundo estado meditativo. Essa é uma translação bem posterior. Não? Em poucos textos do Hatha Yoga, não? Como a Shiva Samhita, por exemplo, se fala, em realidade, do Yoni Mudra, como é antigamente, que é um mudra que acontece no assoalho pélvico a partir do controle, não, da estrutura muscular do assoalho pélvico, vagina, um canal vaginal, útero e ovários. Toda essa musculatura, certo, é musculatura estriada, apesar de que há uma discussão agora bem grande de que vagina é musculatura lisa. O que acontece é que tanto útero como vagina tem fibras também, não, de musculatura lisa, mas também tem musculatura estriada. Para quem está falando isso, sugiro que vá para a fisiologia, não? Bem desses órgãos e veja que tanto a vagina como o útero, aliás de ter fibras, não? Assim, que têm um controle autônomo, fibras lisas, também tem fibras estriadas que são de controle voluntário. Por isso é que
Mulheres podem, como por exemplo o pompoarismo, controlar a musculatura vaginal, controlar a musculatura do colo do útero e controlar a musculatura do útero. Então, o Yoni Mudra é aprender a controlar essa musculatura para criar conexões energéticas. Então, na medida que a mulher aprende como fazer as distintas formas de Yoni Mudra, ela consegue aumentar ou colocar em um booster de potência, não, a essa conexão que em realidade sempre está presente, a conexão com a Terra, que é a partir da vagina. Isso é antigo, não? As mulheres desde a origem da humanidade que sabem isso, que têm essa sensação. Elas conectam na Terra com a vagina, não com o centro tendíneo e períneo, nem com o ânus. Essa é uma situação mais masculina, mas que também a gente pode conectar, aprender como conectar dessa maneira a partir do pênis. Mas a história é um pouco mais feminina agora, neste momento. Então, essa conexão com a energia Yin básica, com a energia da Terra, para cima, que acontece a partir da vagina, que é o ponto de passagem, esse ponto de entrada e saída, da energia da vida, como fala, a entrada, no sentido, tanto no sentido energético, sexual, da gravidez, como saída, como parto, por exemplo, é nesse ponto é onde está essa conexão energética básica. E essa conexão energética, na maioria das mulheres, está muito abaixo do potencial real que elas têm. A estrutura do patriarcado foi muito inteligente nesse sentido de entender como castrar as mulheres. Não? A sexualidade para as mulheres é muito mais que simplesmente o prazer genital, certo? A sexualidade feminina é extremamente rica e complexa. E o mais interessante de tudo é que, ao mesmo tempo que ele tem uma grande intensidade, sim, genital, mas o orgasmo em si, que é uma característica, sempre falamos disso, nos cursos de Shakti Tantra, exclusivamente do ser humano e dentro do ser humano da mulher, esse orgasmo ascendente, esse pulso de energia que vai justamente da base energética até teu córtex, incluso pode se projetar para cima, certo? Toda mulher que já teve orgasmos muito intensos sente essa subida de energia, certo? Então, essa energia do orgasmo não é a característica da própria mulher. A mulher pode canalizar enormes quantidades de energia para todo o seu sistema energético, não? A partir dessa energia sexual. E não só ficar em um plano, não, da sexualidade genital, sino que também, em cada um dos chakras, abrir o processo de autoconhecimento biológico, não? De conexão emocional com o mundo, de criatividade, de intelectualidade e de espiritualidade. Então, essa energia sustenta todo o processo, certo? Se eu castro essa energia, se eu, como o orgasmo foi redescoberto faz pouco tempo, entre aspas, mas se eu castro esse potencial orgásmico, se eu castro a liberdade sexual da mulher, eu estou castrando esse potencial de conexão que impede desenvolver os poderes que ela tem. E literalmente nos cultos muito antigos, como os cultos de yoginis, não? O sentido da prática não era moksha, libertação, não? Sino que era siddhi, poderes. Não? E dentro do yoga atual parece que falar de siddhis é como uma palavra ruim. Não? Mas a única maneira que você tem de libertar, diria um tanto, que é a partir de ter poder. Que não tem poder, estou falando de poder sobre si mesmo, não tem maneira de se libertar. Certo? Então, se você quer moksha, você tem que ter siddhi. Até a palavra, não, da prática de yoga, sadhana, deriva da mesma raiz de siddhi. Não? Sadhana é justamente adquirir um determinado poder a partir de uma prática. Não? Mesmo que esse seja o poder de libertar minha consciência. Não? Mas, até chegar aqui, eu vou passando por todos os planos. Não? E a ideia tântrica, em onde, em realidade, o que está em cima não é melhor que o que está embaixo, sino que estamos em um universo horizontal, em onde toda a experiência nesse universo é positiva, toda a experiência é ou pode ser evolutiva. Não? O que vai acontecendo em cada um dos planos, os siddhis, os poderes, capacidades que vou desenvolvendo,
também são extremamente úteis e interessantes para todo esse processo de evolução. Não só a abertura superior, não? Os sistemas tântricos não são sistemas ascéticos. Os ascetas, justamente o que queriam, né? Queriam ir daqui diretamente para aqui, sem passando, sem conectar, sem utilizar todos os planos. O que um tantrista quer fazer é estar na trama, conectar em cada uma das possibilidades que tem e vivenciar as infinitas possibilidades que tem nossa manifestação no cosmos, certo? E nesse sentido, e entender que cada uma desses é um processo de aprendizado, de ensinança. A consciência não só se expande assim, a consciência se expande em todas as direções, certo? Então, estudar como funciona o sistema energético feminino nos permite entender como podemos levar energia para desenvolver cada um desses planos, certo? E mesmo que você seja um homem, praticante, não, vindo, aprendendo, não, como com o corpo feminino, não, com o corpo energético feminino, você entende como fazer isso. Porque para o homem a energia sexual, não, basicamente vai para fora, na ejaculação. Não? Então, como é que essa energia que vai para fora pode ir para cima, como aconteceria no orgasmo feminino? Aqui, para fazer um parênteses, não porque estamos em um momento onde a ejaculação feminina e a esquerda estão de moda, é explicar que uma mulher pode levar o orgasmo para onde ela quiser. Não tem também essa capacidade. Mas levar o orgasmo para baixo, ejacular, por exemplo, e muito pior fazer esquerda que urinar quando você está gozando, que não é mesmo que ejacular. São duas coisas bem diferentes. Então, tem a ejaculação feminina propriamente, que é fluido pela vagina, e tem urinar quando durante o orgasmo. Não? Ou incluso urinar fingindo que você está tendo um orgasmo, que se você é adepto à pornografia, e vai ver o que acontece na maioria dos skills que você vê. Então, isso não é nada positivo para uma mulher. Entende? O orgasmo que vai para cima para a mulher dá muito mais prazer, muita mais possibilidades de prazer não só genital, como falava, senão você abrir a todo nível de experiências, certo? E, basicamente, se você utiliza ou força essa função do orgasmo ir para baixo, não, você vai perder sua energia. E até a nível de prazer, se o único que interessa para quem está vendo isto é ter mais orgasmos, ejaculando vai ter o mesmo problema que tem o homem. Se você é jovem, está no momento mais potente, vai poder ejacular algumas vezes, mas depois rapidamente você vai se desenergizar e isso não vai rolar. Mientras que quando você tem orgasmo para cima, como essa energia não é tua energia que você joga para fora, sino a energia da terra que você bota, você pode ter a quantidade de orgasmos que você quiser. Sabe? Eu posso falar de mulheres, assim, estou falando de uma experiência minha, objetiva, que podem ter 70, 80, 100 orgasmos em um relacionamento. Então, o potencial orgásmico da mulher, quando ela trabalha com esse orgasmo ascendente, não tem limites. Então, mesmo que interesse somente o prazer, não? O orgasmo descendente não é o caminho para isso. O orgasmo ascendente, até para o prazer, é a maneira como você pode realmente, se quiser ficar só neste plano, o que não aconselho porque é muito limitado, certo? O interessante é você ter um potencial que te abre para toda outra experiência e que se você vai subindo, não é que você vai perder aqui. Essa subida do orgasmo feminino, não? No Tantra, não é uma sublimação, não é que tiro a energia daqui para colocá-la aqui. Não, é como construir um prédio, não? Vou construindo, vou somando, então tenho todas as experiências uma para outra. Então, quando chego aqui e me abro para a experiência espiritual, continuo também com a experiência absolutamente física do orgasmo, não? Do orgasmo na região genital, e compreendo que não há diferença, que isto não é assim, é assim. Dá para entender? E aí, quando realmente ligo estas duas coisas e vejo que as duas não são diferentes, é quando deixo de estar nessa relação vertical que é própria do patriarcado, da autoridade, uma coisa em cima da outra, algo melhor ou maior que o outro, e compreendo que tudo funciona assim, são polaridades que estão trocando. Não? Então, no universo, como no espaço, não há em cima e embaixo. Não? Tudo está, de alguma maneira, acontecendo sempre em um paradoxo de algo multidimensional que está sempre no mesmo plano se relacionando.
Dá para entender? Então, bem, como vocês veem, nós temos uma abordagem bastante diferente. Então, a partir disso, é que nós começamos o trabalho feminino, entendendo que essa organização energética, certo? Que o orgasmo feminino não precisa subir necessariamente pela coluna. Desde o século XI para frente, o yoga diz a energia, chame você, não subir o vindo, o sêmen para o homem, não a energia da Kundalini, que é a energia sexual, tem que subir pela coluna. Não necessariamente. Nós temos várias vias para subir a energia. Nas mulheres, temos o canal orgástico, certo? Que é um antigo canal que se chamava Sarasvati em algumas correntes antigas, em outro Bhakra, que diz raio, não, pela questão do orgasmo, não? E que literalmente vai do clitóris para o umbigo, para os seios, para a laringe, para a língua. Não? Um canal anterior, que é um canal relacional. Se vamos a ir para a medicina chinesa, não? Para quem conhece a Renmai, o canal vaso-concepção, quando o canal vaso-concepção funciona energeticamente como circuito para cima, e ele, na mulher, tem esse potencial de se abrir, é como se, não? Normalmente ela estivesse trabalhando a 110 volts e de repente pode trabalhar 12.000, assim, não? E invertir a circulação. Isso é esse Nadi, não? Esse Sarasvati Nadi. E é interessante, não? Porque Sarasvati Nadi, porque Sarasvati não era a deusa da comunicação e do conhecimento e expansão de consciência, não? E ela, essa deusa é representada pela laringe, pela língua, pela capacidade de comunicação, mas também, como falava, não? O clitóris termina na língua. A energia sube pela frente e é o primeiro ponto por onde sobe na mulher. Não? E em muitas escolas, na maioria das mulheres, vão dizer, não suba por ali a energia, mulher, porque isso vai te provocar muitos problemas. Não, vai provocar problemas para o patriarcado, porque por aí sobe muito rápido, sim, mas perfeitamente uma mulher não vai enlouquecer. Quando se fala que subir a energia por aí vai te enlouquecer, isso do ponto de vista de uma sociedade patriarcal, porque você vai subir a energia muito rápido, vai ter insights, você vai entender que você está sendo limitado em muitas questões, vai questionar a ordem, não? Então você vai virar maluca porque está questionando a ordem, mas em realidade você apenas está acordando para uma série de limitações que você não precisa ter. E por isso é que acender a energia pela via rápida anterior é considerado que você vai enlouquecer, certo? Há toda uma série de mitos sobre os problemas da Kundalini. Muita gente vai achar isto que tem. Eu convido para o debate as pessoas que agem no contrário, não? Porque não que, como em todo caso, não haja pontuais casos patológicos, como há patologia para tudo, não? Mas isso não é a regra geral. Aí você pode acontecer um caso de levar patológico, logicamente, não? Como pode acontecer com tudo, com o funcionamento de qualquer órgão, não? Como qualquer processo. Mas isso é um ponto mínimo, não? Mulheres não são histéricas, mulheres não têm uma tendência à esquizofrenia. Em geral, tem pessoas que podem ter uma patologia, mas estamos referindo justamente a uma mulher, a maioria das mulheres que incluso desenvolvem essas patologias por não poder circular essa energia, muito mais que por circular, certo? Então, é muito importante entender isso, não? Que a mulher pode circular por várias vias, não só pela coluna. E para a mulher é mais interessante abrir a via natural, é por onde qualquer mulher funciona o orgasmo quando ela vive plenamente. A natureza não se equivoca, não é burra. Então a via natural do orgasmo é a primeira via mais interessante de encontrar. Também pode circular essa energia via interna, via órgãos, que é a parte onde você aprende a se nutrir com a tua própria energia sexual. E isso é muito importante porque, como diria um chinês, essa que te permite ter, não, saúde e longevidade, como essa própria energia, que é a energia de criar vida, pode te servir para equilibrar, não, e para nutrir teus processos internos. E depois também pode circular pela coluna. E essa, circulando literalmente pelo tecido nervoso, você pode ir para um processo mais de interiorização. Se nós resumimos bem esses três canais, não, temos uma subida muito rápida do processo orgásmico, que é relacional. Então, essa subida anterior
te permite não só experimentar o orgasmo como uma situação individual, sino como uma situação relacional. Então, mulheres podem ter orgasmos com a natureza inteira. Uma mulher pode se conectar, não? A partir do Yoni Mudra, com o processo orgástico, com o mar, com a montanha, com o lago, com uma árvore, entende? Com o céu, com outro ser humano, qualquer, independente, não? De sexo, de gêneros, de tudo. Então, esse processo, não? É extremamente importante. Em realidade, qualquer ser humano pode fazer isso. Para uma mulher, isso é mais fácil, mas qualquer ser humano pode fazer isso. O interessante é aprender de quem tem mais capacidade, mulher. Então, por isso, mulher, novamente voltamos a esse tema iniciador. Mas é um potencial de qualquer ser humano. Mas para a mulher, isso é praticamente imediato, quando ela encontra essa circulação. Ela entende que essa circulação é uma circulação que não a desconecta do mundo. A gente não quer sair da roda kármica. A gente não quer ir para o Kaivalya, o final do Yoga Sutra, para quem entende o Yoga Sutra. Kaivalya, isolamento. Não? A gente no Tantra que quer integrar-se na trama. Transcender a partir, não, de se integrar na trama. Não de descolar, não, de se afastar de tudo. E a mulher naturalmente tem um mecanismo que acontece isso. E esse mecanismo é uma integração com pleno prazer. No sentido, isso é o paraíso. Uma integração completa com tudo em um estado de prazer, de Ananda. Isso em realidade é Ananda. Ananda que se discute, que significa Ananda? Ananda significa uma beatitude, prazer. Ananda realmente é muito fácil de descrever. Quando o orgasmo genital, não, se conecta, passando por toda a via, não, com o orgasmo espiritual transcendente que se abre aqui, isso é Ananda. É uma integração completa. Alguém do Vedanta vai discordar muito comigo, mas isso que eu estou falando é uma experiência facilmente obtível. Você não precisa de 10 anos de prática para isso. Por que tudo isto é uma informação, como falo? Porque essa informação, como falo, foi retida de propósito, faz mais de 1000 anos que isso está acontecendo, para o não desenvolvimento das mulheres. Certo? E não só das mulheres, porque isso é algo que reverte literalmente, não, para todo o gênero humano. E estamos em um momento que isso é necessário. Não? Sempre falamos aqui do Shakti Tantra Yoga, um dos objetivos que nós temos, não? Basicamente, é realmente uma grande mudança que estamos precisando. Esse processo de agressão, não, sobre o feminino, que se reflete em como tratamos a natureza que é feminina, nos está levando como espécie a um colapso completo, a um colapso ecológico, a uma extinção em massa. Das outras formas de vida que estão conosco no planeta, nós precisamos reintegrar-nos nisso. E nós temos nessas práticas um bom mecanismo de entender como nos reintegrar, não, a trama, como voltar a esse paraíso primordial, não, a esse estado de Ananda, que em realidade é quando entendemos que isto aqui embaixo não está em contradição com isto que aqui em cima, sino que trabalha junto. Certo? Então, isso é um pouco, não, o que a filosofia de base, não, e o ponto a partir do qual surge o resto da prática. Não? Nós vamos estudar anatomia, fisiologia, técnicas de asanas, pranayamas, bandhas e mudras, técnicas de conexão, não, de ressonância entre grupos de seres humanos, para ver como, não, funciona esse sistema e como utilizá-lo funcionalmente na evolução de nossa vida. Em cada aspecto. Não estamos planteando um trabalho que seja uma fuga hacia um mundo espiritual, sino que seja um trabalho de integração completa, em donde estou aqui, presente, entendendo o que preciso fazer para mim, o que preciso fazer para o outro, e também posso estar conectado com o universo inteiro. E isso não é contradição nenhuma, ao contrário. Não? Estar conectado com o universo inteiro me ensina como estar aqui em relação, e estar em relação aqui, incluso comigo mesmo, me ensina como estar em conexão com o universo. Não são coisas contraditórias. Só quando trabalham juntos, realmente entendemos, não, o que é um estado
de completitud. Isso é Samadhi. E o Samadhi não é algo só para um guru, não é algo para um iniciado. O Samadhi, como estado de hiperconsciência, não, é algo para o ser humano. Então, esse mito do Samadhi, não, que é algo que você não vai poder obter, que vai precisar uma vida inteira, novamente, manipulação de informação para um sistema, como terminou virando eu, um sistema de gurus autoritários, não, verticalistas, que terminam explorando as pessoas que estão embaixo. Então, nossa proposta não é essa. Nossa proposta é uma proposta integrativa, uma proposta horizontal, uma proposta de que você entenda como usar os seus potenciais. Uma proposta de autonomia e não de dependência. E é isso. Convido novamente vocês, não? Quem estão fazendo o curso online, não? Nós estamos aqui para responder as perguntas, não tem a partir do WhatsApp, ou incluso através do Instagram também. Vocês podem, as dúvidas que tenham chegar. Convido você, aliás, a fazer esse curso, a fazer também os intensivos, os extensivos e os presenciais, porque é uma experiência muito interessante, a conexão em grupo, tudo que vocês vão poder sentir dentro disso, não? E, novamente, este fim de semana, estamos em Porto Alegre, não, para quem queira, ainda temos vagas. No fim do mês, estamos em Goiânia, 28 e 29, e 5 e 6 de abril, estamos começando aqui em São Paulo, não, o curso trimestral também. Então, temos toda essa programação aí rolando nas próximas semanas. Muito obrigado quem ficou até aqui na live e uma boa noite.